Bom dia, esta é a nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Teresópolis, de volta hoje, 17 de janeiro de 2021. Como sempre gosto de dizer, eu espero que todos vocês tenham tido uma semana bastante abençoada e que estejam animados para a continuidade dos nossos estudos na revista Palavra e Vida, a revista da Convenção Batista Fluminense, que tem por título Recomeçar, um grande desafio, que são estudos baseados nos livros de Esdra e Neemias. Nós estamos vendo com maiores detalhes, o retorno do povo que estava no cativeiro na Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, vendo então o retorno do povo para Jerusalém e como vai se dar esse retorno e como vai ser a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém. Em suma, como é que esse povo vai se restabelecer em Judá, em Jerusalém. E é o que nós estamos vendo. Domingo passado nós vimos que o primeiro ato que eles fizeram lá, a primeira iniciativa, melhor dizendo, que eles tomaram ao chegar lá em Jerusalém, foi o restabelecimento do altar. Eles reergueram o altar porque eles voltaram com compromisso com o Senhor e buscando um avivamento. Então a primeira providência que eles vão tomar é de oferecer sacrifícios ao Senhor, de fazer confissões e de buscar um reavivamento. E é de fato isso que vai acontecer, mas por outro lado também vão surgir dificuldades, vão surgir problemas que vão tentar fazer com que esse povo se desanime, mas eles não vão se desanimar não, porque quem está com eles é o Senhor, e quem está amparado, dirigido pelo Senhor, sempre será vencedor. E nós vamos ver então nessa lição de hoje parte dessa vitória, como que esse povo vai se realizar nesse retorno então a Jerusalém. Bom, a lição de hoje é a lição número 3, que tem por título Mantendo o Foco em Deus. O texto base desta lição está no livro de Esdra, capítulo 4, do verso 1 a 3, que nos diz assim. O texto base é este. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Esdra, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Bom, por ocasião do lançamento dos alicerces do templo, foi o que nós vimos semana passada, houve uma grande alegria do povo, e essa alegria foi manifestada com altas vozes, com brados, com choros, com lágrimas, e toda essa alegria pôde ser ouvida de bem longe. Então, nós vimos lá em Esdra, no capítulo 3, nos dois últimos versículos do capítulo 3, que diz: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Observe que era tão grande o barulho que a grande distância se pôde ouvir esse barulho, todo esse júbilo de alegria. Aí o que vai acontecer em função disso? Essa imensa alegria do povo chegou aos ouvidos dos adversários. E os adversários não vão ficar acomodados e eles vão fazer alguma coisa para mexer com a alegria deste povo, para afetar a alegria deste povo. Então, qual foi a astúcia desses adversários? O que esses adversários
esses inimigos vão fazer no sentido de impedir aquele planejamento, aquele objetivo de reconstruir o templo lá de Jerusalém. Esdras, no capítulo 4, verso 2, nós vemos assim: foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Esta é a palavra que os adversários, é assim que nos diz o primeiro versículo do capítulo 4, os inimigos, tá? Esta é a palavra que os inimigos vão levar a Zorobabel e a liderança, no sentido de lhes propor ajuda, mas na realidade eles não queriam propor ajuda, eles tinham outras intenções, e nós vamos ver quais eram essas intenções à medida que nós formos caminhando na nossa lição de hoje. Bom, Zorobabel ele recusou a ajuda. Tá? Agora, por que motivo Zorobabel recusou essa ajuda juntamente com a liderança? Primeiro, precisamos saber quem eram os adversários, quem eram esses inimigos que foram a liderança, tá? A Zorobabel e a liderança do grupo que tinha retornado lá da Babilônia na primeira leva, eles vieram com a função de reconstruir o templo. Então nós vamos primeiro saber quem eram esses adversários. Quando nós vamos lá para o segundo livro dos Reis, no capítulo 17, nos versos 5 e 6, nós lemos: o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Então vejam que o Oséias ele foi o último rei do reino do norte. Todos os reis do reino do norte foram reis maus, foram reis iníquos, foram reis que não obedeceram ao Senhor e que se dedicaram à idolatria, e todo o povo, consequentemente, se dedicou à idolatria. Então, o que vai acontecer? A Assíria, no reinado de Oséias, vai invadir o reino do norte e vai deportar todo esse povo que habitava no reino do norte, restando alguns poucos lá na região do reino do norte, na região de Samaria. Os assírios, quando eles invadiam, eles tinham um método muito interessante, que eles pegavam e eles exilavam o povo, mandavam para outras terras conquistadas por eles e traziam outros povos estrangeiros para habitar naquela terra que eles acabaram de conquistar. Quando nós olhamos para o mapa que está aí no nosso vídeo de hoje, na nossa tela, nós vemos aí de uma maneira bem nítida o reino do norte, que nós chamávamos de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. O reino do norte, como eu acabei de falar, ele foi invadido pela Assíria, no período do reinado de Oséias, que ele foi o último rei do reino do norte, e essa invasão se deu em 722 a.C. O reino do norte, do sul, ele vai ser invadido mais tarde, como nós já falamos aqui, em 586 a.C. Mas em 722, então, os assírios invadiram o reino do norte, que nós conhecemos por Israel, e os assírios então deportaram esse povo e trouxeram outros povos para habitar nesta região de Samaria, que é onde estava Israel. Então, quando nós lemos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, verso 34, a gente vê: até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O que acontece quando nós vemos esse detalhe do reino do norte? O que levou à destruição do reino do norte, à conquista do reino do norte pela Síria, foi a enorme idolatria que havia naquele reino.
Eles não seguiam o Senhor e eles continuaram, mesmo depois, continuaram com o mesmo procedimento, dando total ênfase à idolatria, se esquecendo do Senhor. Seus governantes e todo o povo, eles deixaram o Senhor de lado e se dedicaram a outros deuses, aos deuses pagãos, e eis aí a razão, então, da deportação deste povo, da invasão pela Assíria, o reino do norte, então, ter sido conquistado pela Assíria. Voltando lá ao segundo livro dos Reis, no capítulo 17, verso 24, 26 a 28, diz: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvai, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Observe que este era o método dos assírios. Eles invadiam, deportavam o povo daquele território invadido e traziam outros povos para habitar aquele novo território. Então, prosseguindo no texto, diz: eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Então informaram o rei da Síria: o povo que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabe o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então, o que acontecia com este povo que fora trazido agora lá para Samaria, que onde estava o reino do norte? Esse povo agora, pelo fato de ter vindo um sacerdote, esse sacerdote vai ensinar como é que se oferecia sacrifício ao Senhor Deus de Israel, como que era feita a adoração ao Senhor Deus de Israel. Em suma, o que vai acontecer com o Deus de Israel, ele vai ser mais um dentre muitos outros deuses que eram adorados por esses povos que a Síria trouxe para habitar na região de Samaria, onde era o reino do norte. Então o que vai haver aí? Vai haver uma miscigenação e, consequentemente, vai haver aí um grande sincretismo religioso. Então, este povo, ele vai adorar ao Senhor, ensinado por esse sacerdote que voltou, que mandaram trazer de volta para Samaria. Ele vai adorar ao Senhor, mas o Senhor vai ser um Deus, mais um Deus entre muitos outros falsos deuses que eles estavam adorando. Então, o que a gente vê? Os assírios, eles faziam o seguinte: com esse processo de trazer outros povos para os territórios conquistados, eles faziam que os povos conquistados perdessem suas identidades. Então, ele trazia povos com outras religiões, com outros costumes, com outras culturas, e essa miscigenação fazia com que o povo perdesse a sua identidade, e foi justamente isso que aconteceu com o povo que restou no Reino do Norte, na região de Samaria. Então, os poucos restantes do Reino do Norte foram misturados com outros povos conquistados, e aí eis a razão do grande sincretismo religioso. Então, é aí então que vão surgir os samaritanos e, consequentemente, um grande sincretismo religioso. Então, quando a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente começa a ler sobre Samaria, sobre a mulher samaritana, que eu vou falar alguma coisa mais à frente, a gente entende que esses samaritanos, citados lá no Novo Testamento, surgiram aí após a invasão do Reino do Norte pela Síria. Então, surgem então os samaritanos após a invasão do Reino do Norte pela Síria, que foi justamente essa miscigenação e, consequentemente, esse sincretismo religioso. Quando nós lemos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, nos versos 28, 29 e 32, diz o seguinte: então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito.
Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. E veja aí que nos fica muito bem claro o sincretismo religioso que havia então com este povo chamado de samaritano. O que nós temos aqui na tela agora, nós vamos ver aí, veja que nós temos aqui embaixo no mapa a Judéia, tá? A Judéia, acima nós temos Samaria e acima de Samaria você vai ter a Galileia. Este povo de Samaria vai se tornar inimigo do povo de Deus, do povo que vai retornar a Judá, né? Eles são inimigos do povo que retorna a Judá, e essa inimizade ela vai se manter durante muito tempo, tanto que ela vai ser ressaltada lá no Novo Testamento. E quando o povo de Judá ou de Israel, podemos assim dizer, quando eles queriam sair de Judá e ir para a região da Galileia, eles não passavam pelo território de Samaria, pela região de Samaria. Eles passavam ao lado pela Pérea, por Decápolis, e seguiam para a Galileia. Veja que eles faziam um caminho mais longo, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Eles não tinham relacionamento. E é com esses samaritanos que agora Zorobabel e a liderança que retorna para a reconstrução do templo vai lidar. E este povo samaritano, inimigo do povo de Judá, vai oferecer ajuda na reconstrução do templo, porém, como eu disse, com segundas intenções. Quando nós lemos lá em João capítulo 4, verso 9, que fala daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós lemos: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Veja, a origem deste não bom relacionamento é que nós estamos vendo lá agora no retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, para Judá, para a reconstrução do templo. Então, os samaritanos já não se davam com o povo de Judá, com o povo de Israel, desde aquela época, é coisa muito antiga, e eu estou mostrando isso para que nós possamos enxergar onde que surgem os samaritanos. Então, em Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos ver uma outra coisa interessante com relação a Samaria. Olha como o Senhor Jesus veio mudar toda a configuração e como o Senhor Jesus veio quebrar barreiras. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz lá: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja aí que o Senhor Jesus, ele começa a quebrar barreiras. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio quebrar barreira entre os povos, ele veio quebrar barreiras sociais, ele veio quebrar barreiras culturais. Em suma, ele veio para resgatar o mundo e fazer daqueles que o recebem um só povo. E foi isso que Jesus veio fazer. Então, quando o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo viria e que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, veja aí o grande amor de Deus para resgatar a todos, para fazer com que houvesse união e pudesse haver comunhão com outros povos por intermédio da mensagem salvadora do Evangelho. Aí nós vamos ver que o Evangelho vai chegar lá em Samaria por intermédio de Filipe. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E quando você vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver depois que vai haver o derramar do Espírito Santo sobre aqueles samaritanos que aceitaram a mensagem que Filipe levou lá para Samaria. Mas vamos continuar lá, voltando lá para o nosso contexto do retorno dos exilados para a reconstrução do templo. Como o retorno dos exilados, tá? Com o retorno dos exilados, os samaritanos e os outros povos ao redor julgavam que a segurança deles estava ameaçada. Então, eles vão usar de artimanha, eles vão se apresentar
como de uma maneira amigável, mas veja só, Zorobabel, ele estava muito consciente da sua missão, e Zorobabel vai dar uma resposta que vai ser uma resposta que produzida pelo Espírito de Deus, porque ele estava imbuído dessa grande responsabilidade e ele estava alegre com o povo todo pelo fato de ter o privilégio de reconstruir o templo. Então, o povo voltava do exílio com toda empolgação, com toda alegria e uma tarefa a cumprir. E veja, vão tentar impedir o cumprimento dessa tarefa. Esdras capítulo 3, verso 13, como eu li há pouco lá no início, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. O povo então estava empolgado, o povo estava alegre e o povo queria cumprir a tarefa de reconstruir o templo. Aí a estratégia dos inimigos foi tentar se misturar com o povo de Deus e os judeus. Veja que eles foram sagazes. Então o que eles vão propor? Veja lá, Esdras capítulo 4, versos 1 e 2. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim, quem são esses inimigos? São os samaritanos e outros povos ali ao redor. Lembre-se que, embora Samaria estivesse para o reino do norte, esse povo cresceu e desceu também para a região de Judá. Então, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Veja, a princípio, eles não estão mentindo, que eles adoravam a Deus e sacrificavam a Deus. Se eles adoravam o Deus de Judá e sacrificavam ao Deus de Judá, mas também sacrificavam a outros deuses. Lembre-se que eu falei do sincretismo religioso que havia entre os samaritanos. Então, o objetivo então, de oferecer essa ajuda era tirar o foco do povo de Deus. Tá? O povo estava focado no Senhor. Então, o povo estava voltando à comunhão com o Senhor e o povo estava dando prioridade ao Senhor, o povo estava colocando o Senhor em primeiro lugar. Qual vai ser a atitude do inimigo? Desses inimigos? É tentar tirar o foco do povo que estava em Deus. O povo estava alegre no Senhor, o povo estava prazeroso em poder reconstruir o templo. Então, os inimigos vão surgir para tentar atrapalhar e tirar o foco deste povo que estava no Senhor. Então, ao oferecer ajuda para a reconstrução do templo, na realidade o que eles queriam era minar a fé, era minar também o reavivamento e a dedicação dos judeus que estavam voltando sob a liderança de Zorobabel. Então, essa oferta de ajuda, na realidade, era algo que queria mesmo tirar o foco do povo que estava voltado para Deus. Então, lá em Esdras, no capítulo 4, verso 2, vamos ler parte agora do versículo, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Eu coloquei aí em vermelho para nos chamar a atenção, veja lá. Como vocês, nós, agora em vermelho, buscamos o Deus de vocês. Observe que eles não dizem como vocês, nós buscamos o Deus de vocês, que também é o nosso Deus. Eles dizem, nós buscamos o Deus de vocês. Então, eles, de fato, eles ofereciam sacrifícios ao Deus de Judá, ao Deus de vocês, como eles dizem aí, mas também ofereciam a outros deuses, mas eles não chegam falando, como vocês, nós também temos o mesmo Deus, que é o Deus de vocês. Não, ele diz, nós buscamos o Deus de vocês. Eles não se incluem como se Deus fosse o Deus deles também. Então, para eles, o Deus de Judá, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, era mais um Deus entre outros deuses, entre todo aquele sincretismo religioso. Então, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês.
Veja, eles não dizem o nosso Deus também. Eles não dizem o Deus de vocês é o nosso Deus também. Então, eles queriam, na realidade, era minar, era tirar o povo do foco, do objetivo que tinha, que era de reconstruir o templo e de restabelecer e de estabelecer em Judá um grande avivamento. O que nós vemos aí é uma estratégia maligna, e nós sabemos que Satanás sempre se oporá à obra do Senhor. Ele sempre vai fazer alguma coisa para impedir a obra do Senhor. Veja que quando o povo volta de Judá, volta da Babilônia para Judá, eles voltam autorizados por Ciro. Então Ciro está sendo usado pelo Senhor para que a obra do Senhor seja realizada mediante a esse povo que está retornando a Judá. Por outro lado, também, Satanás, ele vai usar aqueles povos ao redor para impedir a obra do Senhor. Então veja que sempre houve, sempre há e sempre haverá esta guerra, esta batalha no nível espiritual de o povo de Deus querer trabalhar e o inimigo querer impedir o trabalho de Deus, o progresso da obra de Deus. Do objetivo do inimigo é tirar a alegria, e foi justamente isso que o inimigo estava querendo fazer com o povo que estava retornando a Judá. Aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 13 ao 15, diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o mesmo, será o que as suas ações merecem. Veja, era justamente isso que aquele povo que habitava ao redor, os samaritanos, estavam fazendo. Eles estavam lá sendo usados por Satanás. Então, vejam, hoje em dia acontece coisa semelhante. Hoje em dia nós vemos no povo de Deus, no meio do povo, aqueles samaritanos, aqueles inimigos, eles estavam querendo penetrar na comunhão, bater comunhão com o povo de Deus. Mas hoje nós vemos que há no meio do povo de Deus falsos profetas, falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E qual é o objetivo deles? É justamente atrapalhar o avançar da obra. Mas veja, em momento algum, o inimigo vai cantar vitória sobre a obra do Senhor, sobre a igreja do Senhor. E isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqueles povos ao redor, os samaritanos, eles chegaram lá disfarçados de anjos de luz, podemos assim dizer, porque eles chegaram lá com o objetivo de atrapalhar a obra do Senhor, a reconstrução do templo. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Eles chegaram lá dizendo: olha, nós também sacrificamos ao Deus de vocês também. Então, o que vai acontecer com todos esses que são usados por Satanás, que são instrumentos de Satanás, é que o fim deles será o que as suas ações merecem. Aí, lá em Mateus, no capítulo 24, verso 25, o próprio Senhor Jesus diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja, os samaritanos, eles queriam enganar aquele povo eleito do Senhor. Vejam, o Senhor Jesus dizendo: vejam que eu os avisei antecipadamente. Então o Senhor Jesus já nos deixou este alerta para que nós estejamos preparados e observemos, e à semelhança de Zorobabel, possamos distinguir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E Zorobabel percebeu de uma maneira muito clara que aquela ajuda não vinha do Senhor, e Zorobabel vai dar uma resposta curta, uma resposta objetiva, ele vai dar um não categórico para a ajuda que aqueles inimigos estavam oferecendo. Então, Satanás, sabia dos planos de Deus para com Judá. Veja,
quando os inimigos chegam lá para oferecer a Zorobabel e aos demais líderes ajuda para a reconstrução do templo, era Satanás tentando impedir todo o plano que Deus tinha com aquele povo de Judá. Aliás, ele faz isso desde o início lá do Éden. Veja lá em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Por que Satanás tenta então, vai tentar usar os samaritanos para impedir que a obra de Deus avançasse, para impedir que a reconstrução do templo fosse concluída, obtivesse êxito, porque ele sabia que por meio daquele povo que estava voltando, por meio do remanescente, viria aquele que lhe esmagaria a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele vem tentando ao longo do tempo, desde lá do Gênesis, atrapalhar a obra do Senhor, e ele sabia que por intermédio deste povo que estava voltando do cativeiro, do remanescente, viria aquele que lhe esmagaria a cabeça. Então, Isaías, no capítulo 7, verso 14, lembre-se que Isaías era profeta do Reino do Sul, e ele vai falar, essa profecia de Isaías é com relação ao povo de Judá. Isaías, no capítulo 7, verso 14, diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E Satanás sabia muito bem desta profecia, e Satanás então vai tentar impedir que tudo isso aconteça. Satanás vai fazer todos os esforços, vai usar todos os povos possíveis, inimigos do povo de Deus, para impedir que a virgem ficasse grávida e desse à luz a um filho, para impedir que o Emanuel, o Deus conosco, aquele que viria e lhe esmagaria a cabeça, o Emanuel. Então Satanás vai fazer de tudo. Então ele vai lá na origem, ele vai lá atrás, ele vai lá e vem acompanhando a história, porque ele sabe que o seu dia está chegando. Então ele vem lutando ao longo do tempo para impedir a obra do Senhor. Então o que nós vamos ver aí? Dias virão, deixa eu fechar aqui, tem muito sol aqui agora. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, e Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Satanás sabia que deste povo, que era o povo de Judá, lembre-se, Jeremias também foi profeta no Reino do Sul, foi profeta em Judá. Jeremias disse então: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Então veja que aquela oferta de ajuda dos samaritanos tinha um objetivo, e que estava por trás dessa oferta toda era Satanás, no sentido de impedir que todo o plano de Deus, de trazer o Messias, de trazer o renovo, de trazer o Salvador, de trazer o Emanuel, fosse impedido. Então, para se envolver na obra de Deus, o que nós podemos ver, e nós sabemos muito bem disso, tem que pertencer ao povo de Deus. Aquele povo ao redor, os samaritanos, não pertenciam ao povo de Deus, e eles queriam se infiltrar para justamente impedir a obra, porque eles não eram de Deus. Lembre-se que eles disseram assim, porque nós também adoramos o Deus de vocês, nós sacrificamos ao Deus de vocês. Então, eles não pertenciam ao povo de Deus. Então, se aquela ajuda fosse aceita, havia o risco de uma nova recaída do povo. Veja, uma das razões pelas quais esse povo de Judá foi levado
cativo para a Babilônia, é que este povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Este povo estava seguindo o sincretismo religioso e agora esse povo volta e a primeira providência que eles tomam é de restabelecer o altar e depois lançam os alicerces do templo e vão dar início à construção do templo. Então, este povo voltou colocando o Senhor em primeiro lugar, como nós falamos domingo passado aqui. Este povo queria agora uma dedicação exclusiva ao Senhor. Aí, essa ajuda dos inimigos, se ela fosse aceita, essa mistura desses povos inimigos com o povo de Deus, traria para dentro do povo de Deus a sua cultura, traria para dentro do povo de Deus a sua idolatria, traria para dentro do povo de Deus todo aquele sincretismo religioso, e isto provocaria uma recaída do povo de Deus, e Zorobabel não vai aceitar essa ajuda, porque Zorobabel estava com foco firmado no Senhor, o nosso Deus. Aí quando nós lemos lá o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 14 a 16, diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Era esse o entendimento, era esse o compromisso, era esse o desejo de Zorobabel, dos líderes e de todo o povo que estava retornando da Babilônia, do cativeiro, para Judá. Aí que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Não poderia haver acordo entre Zorobabel, entre o povo que estava sob a liderança de Zorobabel, ou seja, entre o templo de Deus e aquele povo idólatra. Então Zorobabel, ele vai recusar essa ajuda. Quando nós vamos lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, verso 6, nós vemos: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aí nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse termo nação santa. Nós vamos ver então a semelhança do povo de Judá, a igreja do Senhor Jesus é uma nação santa. Veja só o que Pedro vai nos falar aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. À semelhança do povo de Judá, do povo de Israel, que era a nação santa, em Cristo Jesus nós nos tornamos Israel de Deus. E hoje, lavados pelo sangue de Jesus, hoje sendo templo do Espírito Santo, sendo habitação do Senhor, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele povo que estava voltando era povo exclusivo de Deus e eles queriam essa exclusividade, eles não queriam mais mistura. E a semelhança do povo de Judá, nós como igreja somos nação santa e não devemos nos misturar, não há comunhão entre luz e trevas, entre o santuário de Deus e os ídolos. Então nós também somos nação santa. Eis aí como fica fácil quando a gente lê isso, entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a igreja, este é o povo, esta é a nação e o Senhor é o Deus dessa nação, que somos nós, nação santa. Então, quando Paulo também escreve a Tito, no capítulo 2, verso 14, ele diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo
um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E era este o objetivo de Zorobabel. Ele queria que aquele povo fosse povo particular do Senhor. Ele não queria de comunhão com nenhum outro. Ele queria manter o foco. Ele queria estar focado, ele queria manter o seu objetivo, ele queria manter a sua proa, ele não queria desvio algum, nada, nenhum vento de través, nada que pudesse trazer mensagens estranhas e afetar aquele povo e tirá-lo do rumo. Então, aquele povo era povo particular como nós somos do Senhor também, povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito capítulo 2, verso 14. Então, somente a igreja, meu irmão e minha irmã, compete à realização da obra de Deus. Só a ela cabe este privilégio. E Zorobabel sabia que este privilégio de reconstruir o templo cabia somente a eles, povo de Deus. E à igreja, somente à igreja, cabe o privilégio da realização da obra de Deus e de mais ninguém. Então, o povo de Deus estava decidido a não se associar com o povo da terra. Então, aí nós vemos aí que João, capítulo 15, verso 19, o Senhor Jesus diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Aquele povo de Judá estava sendo odiado porque aquele povo era um povo do Senhor, aquele povo era um povo exclusivo do Senhor, e aqueles povos ao redor, eles odiavam, porque como o Senhor Jesus disse, se aquele povo de Judá tivesse com o mesmo pensamento religioso, envolvido naquele sincretismo, aquele povo seria amado, não seria inimigo. Mas Judá decidiu de ser um povo exclusivo e decidiu dar toda a primazia ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Eis aí a razão do ódio daqueles povos ao redor. Eis aí também o mundo, porque odeia a igreja. Então, Esdras, no capítulo 4, verso 3, nós vamos ler. Zorobabel vai responder aquela ajuda oferecida pelos inimigos. Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Olha, isso aí nos deixa nos enxergar também uma outra coisa que nós poderíamos aproveitar e falar aqui rapidamente: a separação entre igreja e Estado. A igreja tem a sua missão, o Estado tem a sua missão e compete, como disse, à igreja realizar a obra do Senhor. Mas veja só, o povo volta então com alegria e ele diz: somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel. Então o povo estava decidido a cumprir o plano do Senhor, porque o Senhor disse que o plano que tinha com aquele povo, que era o plano de não lhes fazer dano algum, que era o plano de abençoar, que era o plano de guardá-los, que o Senhor tinha planos especiais com aquele povo de trazer o Messias. Então o Senhor, Deus, tinha plano com este povo, e Zorobabel então vai recusar aquela ajuda em obediência ao Senhor. Por outro lado, nós vamos ver também um grande exemplo em Zorobabel. Zorobabel vai ser obediente ao rei Ciro, rei da Pérsia. Por que razão? Porque foi Ciro quem ordenou e autorizou que aquele povo voltasse e deu todas as condições e estabeleceu todas as condições para que esse povo pudesse voltar e providenciou todos os recursos necessários, colocou à disposição. Então, se Zorobabel tivesse aceitado a ajuda daqueles inimigos, daqueles povos ao lado, Zorobabel e todo o povo estaria desobedecendo ao rei da Síria, ao rei da Pérsia, estaria desobedecendo o rei Ciro, porque foi ele quem deu a ordem, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então veja aí, compromisso com o Senhor e compromisso com as autoridades. Então Zorobabel volta comprometido com o Senhor e comprometido também em obedecer
a ordem do rei da Pérsia, que era retornar a Judá e reconstruir o templo e restabelecer as muralhas também, que nós vamos ver mais à frente, à medida que nós fomos estudando Esdra e Neemias. Então, Zorobabel e todos os líderes voltam, e todo o povo, digo também, eles voltam decididos a obedecer ao Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar, obedecer à autoridade do rei, obedecer à autoridade da autoridade, porque foi o Senhor quem colocou Ciro como autoridade. Lembre-se que domingo passado nós falamos que o Senhor diz: Ciro, o meu servo. Veja, Ciro foi escolhido pelo Senhor em todo este plano para que esse povo voltasse e para que o Emanuel pudesse vir e habitar entre nós. Então, a alegria do povo de Deus, meu irmão e minha irmã, é caminhar na direção do Senhor, no centro da sua vontade. Este deve ser o objetivo da igreja. Esse deve ser o nosso objetivo como salvos em Cristo Jesus, como nação santa. E Zorobabel e todo aquele povo quis se manter no centro da vontade de Deus, quis continuar mantendo o foco no Senhor. Aí o Salmo 19, verso 8, o salmista diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Quando nós observamos os mandamentos do Senhor, nossos olhos são iluminados, de maneira que nada venha a afetar o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Então, Salmo 119 também, versos 110 e 111, o salmista diz: os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Veja que os ímpios, os samaritanos, eles haviam preparado uma armadilha para Zorobabel e para aquele povo que estava voltando para a reconstrução do templo. Mas aí o salmista diz: os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Resolvi colocar o Senhor em primeiro lugar, resolvi manter o foco no Senhor. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Ainda no Salmo 119, verso 105, diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então veja, quando nós falamos domingo passado, que quando eles lançaram lá, eles reergueram o altar, eles fizeram tudo de acordo com a palavra. O nosso caminhar deve ser de acordo com a palavra, e em caminhar de acordo com a palavra, isso vai nos manter na direção do Senhor, vai nos manter no centro da vontade do Senhor e vai fazer com que o nosso coração continue cheio de alegria na presença do Senhor. Então, confiados no Senhor, meu irmão e minha irmã, nós vencemos as investidas do maligno. Veja só que em meio aos ataques e ofertas do inimigo, mantenhamos o nosso foco sempre no nosso Deus. Tenhamos os nossos olhares sempre voltados para o Senhor, porque dele que vem a nossa vitória. Salmo 18, verso 2 e 3, encerrando a nossa lição de hoje, o salmista vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Veja, aquele povo, quando chegou lá em Jerusalém, primeira atitude deles, primeira providência que nós falamos aqui no domingo passado, foi reerguer o altar. E este ato de reerguer o altar, foi um clamor que eles fizeram ao Senhor, e eles continuaram clamando ao Senhor à medida que eles foram caminhando. E o salmista diz: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. O fato de Zorobabel, os líderes e todo o povo ter mantido o foco no Senhor, isso os livrou dos inimigos, daquela oferta, daquela artimanha, daquela armadilha preparada pelo inimigo de nossas almas
para que a obra de Deus pudesse ser interrompida ali. Mas a obra de Deus não foi interrompida. O Senhor trouxe o rebento de Davi, daquele remanescente, o Senhor trouxe o Emanuel, o Senhor trouxe o Senhor Jesus, e é por isso que hoje, em Jesus, nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, que o Senhor nos dê, meu irmão e minha irmã, discernimento, que nós estejamos sempre focados na sua palavra, para que nós possamos resistir toda e qualquer oferta do maligno, porque ela vem travestida das diversas maneiras, no sentido de tentar enganar o povo de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, e nós temos que estar alerta para que nada disso venha impedir a nossa caminhada, para que nada disso venha tirar o nosso foco do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos guarde com esse entendimento. Uma boa semana para todos vocês, e domingo que vem, dia 24, nós estaremos de volta aqui com mais uma outra lição para a nossa Escola Bíblica Dominical, baseada ainda no livro de Esdras. Nós vamos estudar neste primeiro trimestre o livro de Esdras e o livro de Neemias. Olha, nós vamos ter um entendimento maravilhoso, como foi todo esse processo de separação dos reinos do norte e do sul, como foi a invasão da Assíria, como foi a invasão da Babilônia, por que o povo foi levado para a Babilônia, qual era o objetivo de tudo isso. Nós vamos ver muito bem claro à medida que nós fomos estudando o livro de Neemias e de Esdras. Aliás, desde o trimestre passado que nós estamos caminhando nessa parte do reino do sul, nesta parte do resgate do povo, do retorno do povo da Babilônia. Então, uma semana muito abençoada para todos vocês. Fiquem bastante animados e mantenhamos todos o nosso foco no Senhor. Que nada venha tirar a nossa visão, que nada venha tirar o nosso foco do Senhor, mas que nós mantenhamos os nossos olhos fixos nele. Então, até lá, um grande abraço. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda aqui, eu quero falar para vocês mais uma outra coisa. Eu me antecipei. Mantendo o foco em Cristo, nada pode impedir o prosseguir da obra de Deus. Eu esqueci desse slidezinho aqui também. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Me perdoe, mas eu esqueci isso aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Agora sim, a gente vai encerrar aqui os dois últimos versículos, os dois últimos trechos que eu quero ler para que nós possamos relembrar e refrescar nossa memória com relação ao assunto que nós estamos estudando. Jeremias, capítulo 29, verso 10, 13. Veja só, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Agora sim, agora eu vou terminar, prometo a todos vocês. Chega aqui, Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Veja só, é Isaías que fala isso, e isto Isaías fala quando ele lembre-se que eu já falei, ele exerceu seu ministério no Reino do Sul, e Isaías aqui se refere à vida do Senhor Jesus que viria para apagar os nossos pecados. Aí você entende por que o inimigo quis impedir que o povo reconstruísse o templo e que este povo de Judá fosse restabelecido na sua terra, para que o plano de salvação
pudesse se cumprir e que nós hoje pudéssemos ser a nação santa. Agora sim, meu irmão, eu me despeço de vocês, desejando uma semana muito abençoada para todos. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo domingo. Amém.